Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro Café com Profecia. Muito prazer, eu sou o Pastor Luiz. Sejam bem-vindos aqui no meu canal no YouTube. E neste propósito, nesta mensagem, hoje eu quero trazer para vocês uma palavra, uma profecia que foi direcionada por Deus a respeito dos nossos pensamentos. Você sabia que os seus pensamentos têm um poder extraordinário e usados da forma correta, alinhados com a palavra de Deus, você desfruta daquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso eu quero que você fique comigo até o final deste vídeo e eu já quero desde já agradecer a todos os irmãos, a todos os inscritos do canal. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva, ative as notificações e vamos juntos na fé. O que significa a respeito desta palavra, a respeito dessa profecia? Está aqui no livro de Romanos, capítulo de número 12. Quero compartilhar isso com você, eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Quando Deus inspirou o apóstolo Paulo, essa palavra ajudou muitas pessoas. E eu tenho certeza que vai te ajudar. Talvez você precise tomar algumas decisões logo no início do ano. Talvez você precisa tomar alguns posicionamentos logo no início do ano e que essa palavra te ajude poderosamente no nome de Jesus, tá bom? Romanos capítulo 12, eu estou com a minha Bíblia aberta, no verso 3 começa dizendo assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa é a palavra de profecia para você no dia de hoje. E que essa palavra te ajude pelo resto do ano de 2026 e por toda a sua vida. Quando ele diz pela graça que me foi dado, ele diz e pede para as pessoas que não pense de si mesmo além do que convém, segundo a fé que lhe foi repartida. Quando ele fala não pense de si mesmo além do que convém, eu lembro daquela palavra do Antigo Testamento que o Senhor diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o Senhor, o que Ele pensa de nós é que sejamos abençoados, que sejamos prósperos, que as coisas venham dar certo, que o nome dEle venha a ser glorificado. Nunca foi ideia de Deus que você vivesse na miséria, nunca foi ideia de Deus que você vivesse no negativo, nunca foi ideia de Deus que o seu casamento não desse certo, mas alguém vai dizer para mim assim: pastor, mas por que as coisas não têm dado certo na minha vida? Quando ele diz aqui, não pense de si mesmo além do que convém. O que convém pela palavra de Deus? A pergunta que eu faço é: Deus, Ele quer que você dê certo no seu relacionamento? Então isso é o que convém. Deus quer que você seja curado? Então isso é o que convém. Deus quer que você prospere? Então isso é o que convém. Não o que convém segundo os seus pensamentos, mas sim segundo a palavra de Deus. E quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, e ele diz aqui, cada um pense de si mesmo segundo a proporção da fé. É muito interessante quando ele fala isso, porque muitas pessoas têm a fé apenas para pedir algo para Deus, apenas para decretar algo. A fé te leva a pensar e o teu pensamento te leva a agir. A fé te leva a pensar corretamente, uma fé sadia, claro, não aquelas coisas malucas que muitas pessoas fazem, mas a fé sadia te leva a pensar e os seus pensamentos te levam a agir da forma correta. Eu vou falar uma coisa para você. Nós vivemos exatamente o que nós pensamos. Por isso que a Bíblia diz, para a gente guardar os nossos pensamentos, para a gente tomar cuidado com o que a gente está pensando de nós mesmos. Não é o que as pessoas pensam de você que vai interferir na sua vida. Não é o que as pessoas pensam de você que vai mudar a sua vida, mas sim o que você pensa de você. Por isso, quando ele diz aqui, eu vou ler de novo para você, ainda no verso 3, cada um dentre vós
digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. O que você tem pensado de você? O que você tem pensado das suas capacidades? O que você tem pensado do que você pode viver? Digo de novo, nós vivemos o que nós pensamos. Se você olhar uma pessoa que está vivendo uma vida miserável, alguém vai dizer assim, não, mas o maligno, as pessoas más, você pode ter certeza, aquela pessoa não tem pensado em sair daquela situação. E nada é da noite para o dia, mas tudo acontece pela fé. E quando ele diz, não pense de si mesmo o que convém, aí você tem que olhar pela palavra de Deus, o que convém para Deus, né? Lembra da oração do Pai Nosso, quando o Senhor Jesus ensina, quando orares, vocês vão orar dessa maneira. Olha o que ele fala, vocês vão pedir a Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse pedido que o Senhor Jesus traz para nós, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, tenta imaginar como é a vontade de Deus no céu. Tenta imaginar a vontade de Deus no céu, e aí Jesus ensina-nos a orar dizendo, peça para Ele que a vontade dele seja assim aqui na terra. A vontade de Deus, aleluia. Aí nós lembramos quando Deus fala da sua vontade. Em Romanos também ele diz assim, pela palavra, pela boca do profeta, do apóstolo Paulo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Primeiro, você não se conforma com este século, você não se conforma com a situação que você está vivendo. Não que você vai murmurar, não que você vai reclamar, não que você vai chutar o pau da barraca e abandonar tudo, mas quando ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Então, olha, pela renovação da vossa mente. Então, primeiro você começa a transformar você, renovando a sua mente. Como é que você renova a sua mente? Romanos 12, pensando apenas o que convém pela palavra de Deus. Não os conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, nós sabemos que pela Bíblia a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é perfeita e a vontade de Deus ela é agradável. Isso é o que convém. Você tem que pensar aquilo que é bom, você tem que pensar aquilo que é perfeito, você tem que pensar aquilo que é agradável. E você não pode olhar ao seu redor e ver a situação difícil e pensar assim, não tem como a situação mudar. Isso aqui é uma orientação do Espírito Santo para nós. Você precisa tomar cuidado com o que você pensa ao teu respeito, que em 2026 não se engane e não atrapalhe a sua vida com os pensamentos errados ao teu respeito. Eu lembro do próprio apóstolo Paulo quando ele dizia algo a respeito dele mesmo. Ele falava assim, a respeito da fé, da comunhão e do que ele ia viver com Deus. Ele dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Alguém vai pensar assim, que ousadia, como pode o apóstolo Paulo dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece? Porque era o que ele pensava dele, alinhado com a palavra de Deus, alinhado com o direcionamento do Senhor para a vida dele. O próprio rei Davi, quando ele declarava, com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu desbarato exércitos. Então você vê que são pessoas que compreenderam o poder do que eles pensam de si mesmo. Repito novamente, você não vive o que as pessoas pensam de você, você vive o que você pensa de você. E o que você pensa de você, você coloca em prática. Quando a Bíblia orienta, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então primeiro você tem que renovar a sua mente, a fé te leva a fazer isso. Então você começa a renovar a sua mente, você começa a pensar da forma correta, da forma bíblica. Então você começa a atrair
a bênção do Senhor para a sua vida. Você começa a pensar, por exemplo, você levanta de manhã e você logo diz: eu não consigo fazer isso. É o que você pensa de você, mas é o que convém? Não, porque você é a imagem e semelhança do Senhor. Você é capaz, você só precisa praticar, só precisa aprender, só precisa estudar. Aí você tem que deixar a preguiça de lado, você tem que deixar a incredulidade de lado, sabe? Então quando o Senhor diz, cada um pense, não pense além do que convém, analisa a palavra de Deus e veja o que convém sobre vocês. É propósito de Deus que o teu casamento dê certo. Então traga pensamentos de paz, pensamentos de bênção. Nós atraímos o que nós pensamos para as nossas vidas. Nós atraímos. Você pode atrair o sucesso para você. Você pode atrair saúde para você. Você pode atrair bênçãos para a tua vida. Pastor, o senhor está me dizendo que eu vou atrair bênçãos para a minha vida só porque eu estou pensando em algo? Eu não estou dizendo que você vai pensar num avião de 100 milhões de reais e aquele avião vai vir para você. Primeiro, para quê? Fala para mim, para que esse tipo de coisa? Por isso que a Bíblia orienta, recebestes mal porque pedistes mal, porque pediste apenas para os vossos deleites. O que você tem que pedir não é para o seu deleite. O que você tem que pedir é o que vai glorificar o nome do Senhor. O que você tem que pedir é o que vai transformar a sua vida e a sua família. Quando você pede algo que é apenas para o seu deleite, só para você, não está alinhado com a palavra de Deus. Porque o que você tem que pedir tem que incluir seu casamento, tem que incluir sua família, tem que incluir seu ministério, tem que incluir seu trabalho. Você não pode ser egoísta ao ponto de pedir algo só para o seu deleite. Por isso que ele diz, recebestes mal porque pedistes mal. Porque pediste apenas para os vossos deleites. Agora, quando ele diz aqui, para que você não pense de si além do que convém, segundo a medida de fé que Deus te deu, então ele te deu uma fé. Essa fé não é só para você pedir algo, é para você pensar. Será que você consegue pensar que você é capaz de prosperar em 2026? Será que você é capaz de pensar que você é capaz de vencer em 2026, de ser curado, de melhorar a sua saúde, sabe? De ser promovido no seu trabalho, de ter um salário melhor, de ter um relacionamento melhor com a sua esposa, de ter um relacionamento melhor com o seu marido, de ter um relacionamento melhor com seus filhos, no seu trabalho. Tudo isso você começa a plantar através dos seus pensamentos. Então veja como essa palavra é poderosa. E quando ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, Deus está dizendo para você, se você alinhar os seus pensamentos com a minha palavra, você vai atrair a bênção. Para eu finalizar, lembra a história da mulher de fluxo de sangue. Por 12 anos ela padecia, a Bíblia diz que ela estava indo de mal a pior. E ela foi nos médicos, gastou tudo que tinha e ela só ia piorando. Até que então ela ouve da fama de Jesus e ela decide no seu coração e começa a confessar. Então somente se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela vai e rompe em meio à multidão, mesmo quando a lei era contra ela, mesmo quando o preconceito era contra ela, mas ela não desiste, porque ela começou a pensar numa saída, ela começou a pensar numa solução, e não foi ninguém que disse isso para ela, não foi ninguém que deu uma instrução para ela. Aquela mulher simplesmente começou a pensar como sair daquela situação. Você tem isso dentro de você. Se você começar a usar a sua cachola, se você começar a pensar pela fé, Deus vai te iluminar e vai te dar uma estratégia. O que aquela mulher não conseguiu com o dinheiro que ela perdeu durante 12 anos, num estalar de dedo, pela fé, ela tocou em Jesus e recebeu o milagre. Mas para isso ela teve que começar a usar a fé e pensar no que ela deveria fazer. Então ela foi lá e fez o que precisasse ser feito. Quando você usa a sua fé, você pensa. Quando você pensa, você faz o que precisa ser feito.
E Deus está te chamando para isso, para em 2026 assumir as suas responsabilidades, assumir os seus compromissos, assumir posicionamentos espirituais, posicionamentos no seu trabalho, posicionamentos na sua família. Não fica plantado esperando as coisas acontecer. Enquanto você está esperando as coisas acontecer, outros estão vindo, estão passando adiante de você, estão prosperando, estão sendo promovidos, estão vivendo relacionamentos, enquanto você fica parado, plantado, esperando as coisas acontecer. Não é assim que Deus quer que você viva. Então, quando Ele orienta, não pense além do que convém, que em 2026 você não pense além do que te convém, segundo a palavra do Senhor. Para de pensar besteira, para de pensar negativo, para de pensar, por exemplo, tem gente que está pensando assim, esse ano é ano de eleição, esse ano é ano de Copa do Mundo, esse ano é ano não sei do que, esse ano o Brasil vai ficar parado. Aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde que está escrito que esse ano vai ser um ano ruim? O ano vai ser ruim para quem pensa que ele será ruim. O ano será bom para quem pensa que ele será bom. A Bíblia nos ensina e diz que um faz diferença entre dia e dia, o outro julga igual todos os dias. O que faz diferença faz para o Senhor. Se você julgar que todos os dias são iguais, você não vai se esforçar, você não vai se dedicar. Mas se você faz diferença entre dia e dia, você sabe, este dia é diferente, este dia pode dar certo, este dia é um tempo que Deus me deu, é um tempo precioso, então o Senhor, Ele vem te ajudar. Espero que essa palavra tenha te ajudado, espero que você acredite no direcionamento do Senhor, medite nessa palavra em Romanos 12. Esse é o nosso primeiro café com profecia. Espero que essa palavra de profecia tenha te ajudado em nome de Jesus. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative as notificações, vamos caminhar juntos na fé. Eu quero fazer uma oração, agradecer ao Senhor e que o Senhor te guarde, te livre de todo mal. Se você foi tocado e abençoado pelo Senhor, se você quer abençoar o nosso ministério, na descrição do vídeo tem a conta e agência da nossa igreja, Igreja Celestial da Unção de Deus, que fica na cidade de Francisco Morato, aqui no estado de São Paulo. Pastor, eu fui abençoado e eu quero abençoar esse ministério. A semente que Deus colocar no seu coração, semeie e que Deus te recompense poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Posso orar pela sua vida, pela sua família? Nosso Deus e Pai, eu oro e abençoo em nome de Jesus esta vida, eu oro e abençoo esta família, eu oro e abençoo esta pessoa que recebeu esta palavra. Eu espero em Ti que essa palavra toque, fortaleça e santifique, abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Livra das enfermidades, livra do mal, livra de tudo que se levanta contra essa família. E que o Teu nome seja glorificado. E que o testemunho desta pessoa glorifique o Teu nome, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Foi um prazer abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe e até mais.